Olá, pessoal. Bom dia, quase boa tarde. Esperar nosso convidado de honra entrar. Bom dia, doutor Bom Rafael. dia, Aline. Tudo bem? Eu tô bem, e o senhor? Estou sempre bem, feliz por estar aqui, satisfeito com o convite. Quero agradecer essa oportunidade, essa honra de estar falando aqui com vocês no Max Folha. A honra é toda minha, doutor Rafael. Eu que sou muito grata aí pelo convite que o senhor de forma tão carinhosa aceitou. Muito obrigada. O pessoal tá chegando aí, a gente tem muita coisa para falar, né? Muitas É, a gente dúvidas. tem, a gente tem muita coisa para falar e é interessante a gente até já ir deixando claro que nessa live de hoje, ó, meu cabelo tá uma bagunça. Nessa live de hoje, o objetivo é a gente utilizar uma linguagem muito prática, né? Uma linguagem Uhum. do dia a dia do RH mesmo, dos problemas que afligem o RH no seu cotidiano. Né? Sim. Você sabe, a gente já esteve junto em muitos cursos, eventos, palestras, e eu faço muitos cursos para RH. E não dá para ser a mesma linguagem, não por Uhum. diminuição de capacidade de compreensão, absolutamente, muito pelo contrário, são sempre muito preparados, mas é porque tem um juridiquês aí que às vezes afasta um pouquinho as compreensões. Então acho que nessa É live de hoje a verdade. gente tem que enfrentar temas efetivamente do dia a dia, temas assim, de quem está na ponta da lança, porque é muito fácil a gente ficar no plano da imaginação das medidas provisórias da Covid, né? Sem Uhum. preocupar nos probleminhas e nos detalhes que acontecem no dia a dia. E a gente vai enfrentar Com aquilo que certeza. você traz como os maiores problemas e o que o pessoal trouxer aí também nos comentários. E eu estou muito feliz mesmo por estar aqui participando. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, a gente pensou isso realmente para trazer para uma linguagem mais acessível, né? Digamos assim, para o pessoal. E assim, para a gente não perder tempo, vamos já começar aí com as dúvidas, maiores dúvidas aí do pessoal. Doutor Rafael, a gente tem observado novamente aí um movimento em relação à aplicação de rescisões. As medidas provisórias já têm um tempinho, né, que estão em vigência, e muita gente já usou, alguns já usou até o talo, o que poderia usar. E ocorre que, mesmo voltando parcialmente a algumas atividades, muitos empregadores não estão conseguindo manter alguns empregos, não têm conseguido manter a equipe toda e tal. E aí a gente vê também o movimento de grandes grupos de empresas arriscando aí o fato do príncipe. Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre a aplicação da força maior, que eu acho que talvez esteja mais acessível, né, se correr um certo risco, e também sobre um pouquinho sobre o fato do príncipe para a gente. Como o senhor ver isso? Vamos lá. A questão é boa e traz algumas polêmicas, né? De fato, como você disse, algumas empresas já fizeram suspensão de 60 dias, depois reduziram a jornada de salário. E, aliás, antes de a gente falar aí do fato do príncipe, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Hoje, mais cedo, inclusive, uma pessoa me consultou a respeito, ela falou o seguinte: Rafael, eu já fiz suspensão por 60 dias. E Uhum. a minha empresa ainda não está autorizada a abrir. Eu tenho o caso dessa pessoa, é que ela tem um polo de confecção, ela tem uma indústriazinha, uma pequena indústria, né? Uma pequena confecção de poucas pessoas e que atende a 44. E a gente sabe que a 44 ela está começando aos poucos. Então a confecção que atende a 44 não está. E a 44, para quem é de fora e está nos acompanhando, é uma área comercial muito significativa, popular aqui em Goiânia, atacadista, inclusive,
E quem atende a 44 não está ainda funcionando bem essas confecções. E aí ela me disse, e agora, o que eu faço? Já que eu já suspendi 60 dias, a minha confecção não vai voltar agora, mesmo que volte, uma pessoa consegue atender a produção. E aí eu pontuei com ela, olha, você precisa fazer a redução de jornada e salário. Ela falou, não, mas eu não preciso da pessoa. Se eu for reduzir, eu reduzo quanto tempo? E aí eu falei, olha, você pode reduzir 70%. É o que o João Carlos está falando aqui, ó, que a academia de musculação não pode abrir ainda. Mas as aberturas parece que estão começando a acontecer. Em Goiânia, pelo menos, agora a partir de junho. Shopping Center, ontem eu vi no jornal que no Espírito Santo já está abrindo. Acho que semana que vem muita coisa vai estar começando a funcionar. Mas ninguém vai estar 100%. Não dá para pensar em pegar todo mundo que estava suspenso. Não dá para pegar todo mundo que estava suspenso e voltar para trabalhar de uma vez. Então, o que eu tenho sugerido? Se você já fez 60 dias de suspensão, faça 30 dias de redução de salário e jornada. A pessoa fala, mas 30 dias de redução de salário e jornada, quantos por cento? O limite da lei. O limite da lei é o quê? 70%. Gente, quem trabalha 70%, a gente está falando numa redução, 70% de 44 horas semanais, por exemplo, dá 30 horas e quase 31 horas, tá certo? Vamos falar em 31 que seja. E aí tem várias formas de a gente estabelecer isso. Primeiro, você não precisa reduzir 70% todos os dias. Aquela história, a pessoa trabalhava 8 horas por dia, se eu reduzir 70%, ela vai... na verdade, eu falei o contrário, né? Quem trabalha 44, se reduzir 70%, vai sobrar, é o contrário, vai sobrar 14, quase 14 horas. Então, assim, 13,20. Quem trabalha 13,20, e isso durante a semana, não precisa trabalhar todos os dias. Exato. A pessoa pode pegar 13 horas, arredondando, que é 13,2, e trabalhar 2 dias. Um dia 8 horas e um dia 5,2. Ou os 2 dias 6,6 horas. Isso é uma coisa que o RH precisa entender, que você pode estabelecer dias diferentes para empregados diferentes. Então você não precisa de todo mundo na sua empresa, mas você pode ter segunda-feira e mais meio-dia da terça um empregado, aí completa aquela terça e na quarta vem um outro, aí na quinta para sexta e sexta para sábado mais 2 empregados diferentes, ou isso no universo de empresas maiores, nesse fluxo maior. Então isso é muito importante, as pessoas entenderem isso. Mas aí alguém vai falar, não, mas eu não preciso de nenhuma hora dessa pessoa. O que eu posso fazer? Uma outra solução muito bacana pegue essas 13,2 horas semanais, que essa pessoa vai ter reduzido, ou por 30 dias, a gente poderia falar que a redução de salário de 70%, o que sobra para 220, que é o número de horas semanais, sobraria 66, joga isso no banco de horas. A pessoa não trabalha nada agora, você soma as horas que ela trabalhou e joga isso num banco de horas para ela voltar a trabalhar quando a empresa voltar. Ah, Rafael, pode? Bem, não tem restrição nenhuma, eu tenho defendido desde o início que pode, é a acumulação da aplicação da MP 936 com a 927. Reduz 70% e joga esses 30% lá no banco de horas. E aí isso fica acumulado para poder utilizar no futuro, no período que ela tem a garantia de emprego. E só para não deixar passar, uma pessoa falou, posso suspender 60 dias e depois redução de 90 dias? Resposta, não, Reginaldo, não pode. O tempo máximo são 90 dias quando eu somo as duas ferramentas. Você pode pôr 60 mais 30, você pode pôr 30, 30 e depois 30. Pode pôr 45, trabalhar uns dias mais 45. Não precisa ser consecutivo. No total, você não pode, por enquanto, utilizar mais do que esses 90 dias, somando todas as ferramentas. E aí eu venho, então, no detalhe final que a Aline trouxe. Mas e se mesmo com essas ferramentas, Aline, a empresa falou, não tem jeito, eu não vou funcionar, eu não consigo suportar. Por quê? Muita gente já usou os 90. Está completando, porque a gente começou em março. Março, abril, maio, junho. Vai chegar agora no meio do mês de junho, dia 15, dia 19 de junho, algumas empresas vão precisar fechar. Eu até escrevi um post a respeito disso, acho que vale a pena o pessoal ver depois. O que acontece quando a empresa fecha e aí
ela estava nesse período de garantia de emprego. Bem, aí a gente entra nas duas questões que você falou. Força maior e fato do príncipe, né? Veja, gente, são dois institutos jurídicos previstos em momentos diferentes da CLT. O fato do príncipe está previsto lá no 486 da CLT e prevê que a empresa que tiver interrupção definitiva ou temporária de suas atividades, ela pode efetivamente rescindir o contrato de seus trabalhadores e as verbas indenizatórias aí seriam devidas lá pelo Estado. Enquanto que a força maior está previsto nos artigos 501 a 503 da CLT e diz que as verbas indenizatórias são devidas pela metade pelo empregador, tá certo? O que que algumas pessoas têm defendido, e muita gente boa no direito do trabalho tem defendido? Uma aplicação conjunta da força maior com o fato do príncipe, tá? E aí, não tem jeito de não ser um pouquinho técnico agora nessa explicação, para explicar a diferença de cada um, mas vale a pena a gente falar. Fato do príncipe. Eu, particularmente, tenho uma posição pessoal que é aplicável o que está acontecendo a fato do príncipe. Mas a maior parte dos professores tem dito que não. Tem defendido que não é o caso de fato do príncipe. Então, a empresa que decidir aplicar o fato do príncipe, ela tem que entender que ela está correndo um risco grande nessa aplicação de fato do príncipe. Principalmente, certo? Em minha opinião, para as pequenas e médias empresas, né, doutor Rafael? Que talvez não tem uma... até porque... Pois não. Até porque... que acontece? É a minha conexão? A sua, né? Então, eu acho que é a minha. Vamos lá. Tá. Quando a gente faz a rescisão pelo fato do príncipe e alega que o Estado vai pagar, a pequena e a média empresa tem que entender qual que é a consequência disso. O empregado não vai lá dar entrada no Estado para receber suas verbas indenizatórias. A empresa está fazendo um convite ao empregado. Qual convite? Proponha uma reclamação trabalhista em face da empresa. Porque a matéria de defesa... Olha só, o Vinícius Taveira tá aí, eu vou fazer uma live essa semana com ele, acho que é o Vinícius mesmo, esse perfil. Vai ser muito legal também. Agora, a empresa está convidando o trabalhador a propor uma reclamação trabalhista se ela aplica o fato do príncipe. Então, assim, não sei se a pequena e a média empresa está disposta a fazer esse convite, porque a alegação de que o Estado tem que pagar essas verbas rescisórias é uma alegação em defesa processual. Então, é perigoso você aplicar o fato do príncipe se você não estiver muito bem assessorado juridicamente. Aí, Vinícius, grande abraço. Estou ansioso para debater com o Vinícius a questão do acidente de trabalho e as novidades da MP 927. Obrigado aí pela audiência, meu amigo. Vinícius é um grande professor e aí, juiz de trabalho também. Vai ser divertido. Estou ansioso pela nossa live. Mas olha, então a pequena empresa ela tem que entender essas consequências. E para poder, se for o entendimento do jurídico dela e da empresa aplicar o fato príncipe, saber o que isso significa. E a maioria, e o Vinícius lembrou bem, essa reclamação trabalhista não vai vir só para pedir a rescisão e os direitos que o Estado acabou que o Estado eventualmente teria que pagar, mas vai pedir tudo, vai pedir eventuais horas extras, insalubridade, dano moral, assédio, escambau. Enquanto que a força maior é um instituto mais seguro. Por que é um instituto mais seguro? Porque você não está atribuindo ao Estado. Estamos, no meu entendimento, plenamente em situação de força maior, reconhecido por lei, inclusive, e a força maior, o FGTS é devido pela metade, a multa dele, 20% no lugar de 40%. Um outro detalhe, não há aviso prévio, entendo que não há aviso prévio em força maior, porque não existe como avisar previamente uma força maior. E a Caixa Econômica Federal ainda reviu o seu posicionamento de possibilitar que o trabalhador, como deveria ser mesmo, receba seguro-desemprego na força maior. A grande polêmica da força maior aqui seriam duas. Em primeiro lugar, se essa força maior poderia ser aplicável se a empresa não fechar, se a empresa tiver uma paralisação provisória das suas atividades. E se a gente ler o texto da legislação do 501 a 3, lá está falando em paralisação e interrupção definitiva.
A professora Volha, inclusive, está nessa corrente. Mas tem gente boa defendendo que não, que eu posso aplicar a força maior com a leitura do 486. Por exemplo, em uma live que eu fiz com o ministro Douglas Alencar, ele defendeu isso, em que é possível uma força maior para a paralisação provisória da atividade. Tá ok? Então, isso. Segunda polêmica da força maior. Se seria devido o pagamento da multa da garantia de emprego pelo tempo da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada e salário. Já escrevi a respeito, eu me filiei à corrente de dizer que não é devido, até por literalidade da lei, a multa é devida para dispensa sem justa causa e a força maior não é dispensa sem justa causa. Então, assim, foi resumidão, assim, para ver se a gente dá tempo de falar todos os outros pontos que você se dispôs a gente falar, mas eu acho que é um pouco disso. Não, mas eu acho que ficou muito claro, sim. Claro, ficou para muita gente também. Então, só fazendo aí, principalmente para os nossos parceiros que estão assistindo aí, muitos questionamentos em relação ao fato do Prince. Tem empresa, inclusive, que nem está pagando salário. Isso é um perigo muito grande, né, doutor Rafael? Um risco muito não só perigo, fora do Aline, normal. Não só perigo, como não tem previsão legal alguma. Tá certo? Não importa o motivo da rescisão. Saldo de salário vai ser sempre devido, gente. Até dá para a gente pensar, né, a respeito de uma eventual discussão sobre férias indenizadas, por ser natureza indenizatória, 13º salário indenizado. Dá até para pensar nessa discussão, apesar de eu entender que elas são devidas também. Mas saldo de salário, assim, é impossível a gente construir um raciocínio jurídico, na minha opinião, para não se pagar saldo de salário numa rescisão por qualquer motivo que seja. A Ana perguntou se a live citada está salva. Tá sim, no YouTube da ESA Goiás, essa live tá salva, tá? Lá minha com o ministro Douglas Alencar. Doutor Rafael, a voz do senhor tá saindo um pouco com alguma interferência, mas vamos continuar. Gente, eu não sei se sou eu ou era a Aline que estava travada. Eu acho que era eu. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. continuar. Pegando o gancho, então, ainda nesse quesito de desligamento, uma dúvida constante, não consigo, mesmo aplicando força maior, ter o dispêndio financeiro de quitar essa rescisão. Quero parcelar. Na verdade, essa é uma confusão que já vinha antes, logo no pós-reforma trabalhista, e agora ela ganhou força, porque as pessoas acham que pode parcelar, que pode negociar esse tipo de coisa diretamente com o trabalhador, né? Então, gostaria que o senhor falasse aí pra gente, também de uma maneira objetiva, porque a gente pode passar por outros itens, qual a melhor forma de fazer esse parcelamento, quais as vias seguras para fazer, se tem condições e as vias seguras para propor esse parcelamento. Eu costumo brincar, quando alguém me pergunta se pode parcelar verbas rescisórias, eu costumo brincar assim, pode. Aí a pessoa dá uma assustada, pode? Pode. Só que aí vai incidir a multa do 477, parágrafo 8º. Se tiver eventual prejuízo de dano moral para o trabalhador, vai eventualmente ser reconhecido isso também. E cuidado que você ainda vai ser autuado pelo Ministério da Economia, Superintendência Regional do Trabalho, em razão de não pagamento das verbas rescisórias no prazo correto, né? Aí a pessoa dá uma assustada e falou, não, então não pode. Eu falei, isso. É porque eu não posso, eu brinco que não cabe ao advogado falar que não pode, cabe ao advogado falar a consequência de se fazer. Mas a empresa que quiser parcelar, Aline, tem como? Tem. Existe possibilidade de parcelar verbas rescisórias, mas nunca negociado somente com o empregado. É necessária a negociação coletiva, é necessária a negociação com o sindicato da categoria. E o trabalhador vai ter que aderir, vai ter que fazer uma assembleia efetiva, o trabalhador vai ter que concordar, os trabalhadores serão ouvidos. Normalmente em dispensas coletivas isso é comum, só que você tem que pensar que existe uma contrapartida. No mínimo aí a gente pensar numa multa do 477. Agora, na pandemia, muitos sindicatos, muitos não, alguns poucos sindicatos estão por convenção coletiva prevendo
prevendo o pagamento parcelado das verbas rescisórias. E esses sindicatos fizeram isso num momento em que a assembleia não está sendo plenamente possível. Isso vai ser duramente questionável e debatido depois na Justiça do Trabalho. Se tem eficácia essa negociação de parcelamento de verba rescisória ou não, se poderia efetivamente afastar a multa do 477 ou não. O que eu digo do ponto de vista prático para as empresas, Aline, olha, se você for parcelar suas verbas rescisórias, você vai parcelar em quê? Em 2, 3, 4, no máximo 5 vezes, como eu vejo nas convenções coletivas? Talvez seja mais barato você contrair um empréstimo para pagar as verbas rescisórias e pagar esse empréstimo em 5 vezes do que correr o risco, do que incidir a multa do 477 para toda a sua folha de pagamento, que é uma multa de uma remuneração do empregado. Fica caro. Verdade. E aproveitar que o crédito está barato agora também, né? Para a gente encerrar desligamento, o item desligamento, e já entrando também um pouquinho lá na aplicação das medidas, existe uma dúvida muito comum dos RHs em relação à base de cálculo a ser utilizada em redução de jornada. Então, ele reduziu a jornada com redução de salário por 90 dias. Ele retornou, claro, tem a estabilidade, né, a garantia do emprego pelo período equivalente ao acordado, mas supondo que esse empregador vai efetuar o desligamento, ou durante ou depois dessa garantia, existe aí uma dúvida frequente nesse sentido. Eu vou usar o salário reduzido ou o salário integral como base de cálculo? Bem, parece que eu vou ficar repetitivo, né? Mas eu escrevi hoje um post a respeito disso que você está falando. Desculpa, na verdade, então. O post que eu escrevi... Não. Na verdade, o post que eu escrevi é para quando o empregado pedir demissão ainda. Durante a suspensão do contrato de trabalho, durante a redução do contrato de salário. Pois é, e esse é um tema muito, muito complicado, esse é um tema muito polêmico. Lá no meu post eu criei 4 cenários. Tá certo? Primeiro cenário, utiliza-se a média do salário pago pelo empregador. Então, você vai utilizar aquela média e vai utilizar aqueles valores que são previstos, inclusive que estão sendo pagos de forma reduzida, porque é o valor efetivamente pago. Tem gente interessante defendendo isso, que se é salário, o salário está reduzido, então considera. Na suspensão, não. Na suspensão fica mais fácil a gente raciocinar, porque como está suspenso, eu não vou contar esse período como salário zero, tá certo? Meus posts estão aqui no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, quem está perguntando. Segundo cenário, média paga pelo empregador, acrescida do valor pago pelo governo. É um cenário até de cálculo difícil, é um cenário complicado, mas dá para construir uma ideia jurídica a respeito disso para dizer que seria a proteção do trabalhador. Terceiro cenário, a média do salário do empregado sem considerar a redução de salário. E eu me filio a essa corrente, tá, Aline? Eu ignoro. Por quê? Somos dois. Isso é uma situação excepcional. A MP 927, a 936 especificamente, redução e suspensão, excepcionalizou essa previsão. Então, o que acontece? Eu tenho que calcular ignorando que isso existisse. Qual que era o salário normal dele? Isso vai ficar um pouquinho mais complicado, Aline, principalmente para vocês do RH, porque para mim, advogado, é fácil. Faz isso, faz aquilo. Exatamente. É porque eu não tenho que operar o sistema e fazer conta, não é verdade? Perfeito. Então, eu reconheço que no RH, esse problema é muito mais difícil, é muito mais complexo. Porque o seu sistema trava, o sistema tá burro ainda. 90% deles, não todos, né? Mas 90% dos sistemas ele tá burro. Não porque quem faz o sistema é burro. Quando eu digo sistema burro, não é de forma pejorativa. É porque não deu tempo de atualizar e a regra. Entendeu? Então, o que eu penso? Em se tratando de remuneração variável, você vai calcular a média da remuneração variável no prazo legal da remuneração variável, no prazo convencional, 6 meses, 12 meses, enfim. E aí, nesse período de redução e suspensão, você vai considerar que não há
a remuneração variável, porque ela de fato não há, por exemplo, o empregado comissionista, o empregado por tarefa, mas vai considerar o piso salarial da categoria, porque é o mínimo que aquele trabalhador deveria receber, e não importa quanto que ele está recebendo, certo? Então, entendo eu que esse cenário é o ideal. E existe um quarto cenário que estão construindo também, que é, se você vai fazer essa rescisão, você calcula a média que existia antes da suspensão ou da redução salarial. Isso para o pedido de demissão no curso da suspensão ou da redução. Só que eu, sinceramente, acho que não é razoável esse cenário também, porque você acaba ignorando um período posterior em que não há essa última remuneração. Agora, todos os cenários são defensáveis. Nós não temos uma resposta legal para isso. Isso vai ser interpretativo. Então, como eu disse, me filio ao terceiro cenário, tá certo? De calcular essa remuneração, incluindo esse tempo, sem considerar a redução ou a suspensão. Mas assim, ninguém está errado nisso aí. A verdade é essa. Ninguém está errado. A gente está falando de segurança e insegurança. E até um alerta também para a galera de DP, que é uma coisa que eu costumo dizer muito para as minhas equipes de trabalho, principalmente nesse cenário em que você não tem jurisprudência, né, não tem um balizador já definido, compartilhem essas decisões. Não tomem decisões sozinhos. Importante que o gestor e o empresário deem o seu aval nesse sentido. Porque assumir também o risco sozinho dessa decisão também é muito sério. A decisão, eu costumo dizer que a decisão não é do RH. Olha só, o Jairo Bandeira, que está acompanhando a gente... doutor Rafael, eu não estou acompanhando... Só um minutinho, eu não estou acompanhando os comentários, porque ele está bloqueado aqui para mim, eu estou com medo de mexer e o seu rostinho ficar ruim aqui para mim. Quando você mexe, não aparece para quem está assistindo que você está mexendo. Legal. Ele só vai passando. Mas ó, o Jairo Bandeira é um professor que eu respeito muito, é um auditor, e ele está dizendo que eles filia a quarta corrente, por exemplo, da remuneração antes da suspensão ou redução. É como eu disse, os argumentos são válidos para todos os cenários. Nós não temos uma resposta legal definida. E aí você fez um alerta muito bom. O RH não pode tomar essa decisão sozinho. O jurídico não pode tomar essa decisão sozinho. Eu acho que o RH tem que analisar, tem que pegar um parecer do advogado, tem que levar para o dono da empresa ou para o diretor responsável da empresa e falar qual que é o cenário que a gente vai assumir. Tá certo? Perfeito. E o cenário de menor risco e mais favorável até para os valores ali são efetivamente esse do terceiro cenário que eu disse. Quem não tem RH, como é que faz? A empresa pequena tá mais fácil, porque a decisão é do dono, o dinheiro é dele e ele sabe o risco, ele precisa se alertar e pesquisar, como você está fazendo aqui agora, ó, acompanhando lives de quem está falando a respeito. Bacana, então vamos virar a chave um pouquinho e para 927, que daqui a pouquinho também perde a vigência, né, doutor Rafael? Mas que quem ainda quiser aproveitar ainda tem algumas benesses. O senhor já citou a questão do banco de horas e é exatamente um pouco nessa linha que eu quero falar. Eu percebi que lá no início, muito pouca gente usou a premissa do banco de horas. Todo mundo aplicou férias, muitas férias antecipadas. E eu quero falar um pouquinho dessas também. Mas em relação ao banco de horas, o pessoal tem começado a avaliar essa possibilidade agora, porque já usou férias, já usou suspensão, né? Aquilo que a gente já falou, às vezes não tem como retornar o pessoal mesmo com a jornada reduzida. Tudo bem que o banco de horas eu entendo que ele ainda vai ter um dispêndiozinho financeiro, né? Porque acredito que ele vai ter que cobrir o salário ali naquele período para ele pagar posteriormente. E é significativo, né? O tamanho da folha inteiro. É muito significativo. Perfeito. Mas suponhamos que ele adote, e é importante também ressaltar que não tem uma receita de bolo, né? Já me perguntaram, Aline, você tem um parecer pronto da melhor opção? Eu falei, não tenho um parecer pronto, porque cada empresa é uma empresa. Cada um tem sua estrutura, seu planejamento, seu fundo de caixa. Cada um as empresas estão sendo afetadas de maneiras diferentes. Perfeito, então, não tem. Aline, perfeito. Por exemplo, uma indústria com turno ininterrupto, né, que funciona 24 horas. Do que adianta você sugerir banco de horas, que é uma solução inteligente, para essa indústria que não vai conseguir utilizar? Ou um funcionário que trabalha 12 por 36.
Ele não Exato. pode extrapolar as 12 horas. Então, como é que você vai pedir banco de horas para esse funcionário? E eu tô vendo gente utilizar banco de horas para jornada 12 por 36. Eu olho aquilo e falo, rapaz, mas como é que você vai pagar essas horas depois? É impossível. É Ou ele tá ninja. achando que vai ser autorizado dobra. Né? Não tem sentido. Às vezes eu vejo algumas sugestões que eu falo, gente, tá fora da casinha, né? 12 por 36 banco de horas é absolutamente incompatível. E o que Só se mudar a jornada da pessoa. Perfeito. Precisa lembrar que banco de horas as regras permanecem as mesmas, né? Com exceção do que a medida previu aí de um prazo maior para você compensar e tudo mais. Então, os limites de jornada diária, limites de intervalo, enfim, tudo isso permanece da mesma forma. Só que aí há uma dúvida muito frequente em relação a banco de horas negativo. Doutor Rafael, não consegui manter, tenho que desligar, mas eu já paguei essas horas que ele deveria me pagar posteriormente, mas eu não consigo manter o contrato de trabalho. Desconto as horas negativas nesse desligamento sem justa causa? Aline, algumas pessoas defendem que sim, são minoritárias, tá certo? São minoritárias. Eu entendo. E aí, vamos puxar junto as férias além do banco de horas, né? Vamos puxar junto as férias além do banco de horas, que eu acho que entra no mesmo conceito, tá certo? Beleza. Então, veja, a partir do momento, e olha, eu sei que tem entendimentos em sentido contrário, mas na minha opinião, enquanto professor, a partir do momento que eu escolhi antecipar férias, a partir do momento que eu escolhi utilizar banco de horas, e eu dispenso sem justa causa o trabalhador, eu entendo que a empresa não tem direito de descontar nem as férias e nem o banco de horas do trabalhador, tá certo? O banco de horas é algo que é mais pacífico nesse sentido, de que paciência. As férias, tem gente boa defendendo que seria possível essa antecipação de férias ser pago, mas me parece que não é razoável. Por que me parece que não é razoável, Aline? Porque senão a ferramenta de antecipação de férias, na verdade, estaria se equivalendo a atribuir para o empregado a responsabilidade de ficar sem remuneração em casa. No máximo, aí isso tem razoabilidade, eu poderia eventualmente descontar 1/3 das férias. Permitir que a remuneração permaneça para o empregado e descontar aquele 1/3 das férias. Isso seria defensável, seria razoável. E aí eu acho que é bem razoável, mas apesar de eu entender que foi uma opção. Diferente disso, se for uma dispensa por justa causa, se for um pedido de demissão do trabalhador, onde esse trabalhador escolheu em antecipar o fim do contrato de trabalho, que tem a presunção de duração pelo princípio aplicável do direito do trabalho de continuidade da relação de emprego, aí sim, nesse caso a gente poderia falar, então vou descontar horas, vou descontar férias antecipadas e etc. Me filiou essa corrente. Só que é um tema bastante polêmico também. Sim, que a gente vai ter que esperar também para ver as cenas dos próximos capítulos e os abençoados que vão recorrer a alguma coisa na justiça, né? Isso. Doutor Rafael, Aline, deixa eu responder uma pergunta que é muito boa aqui. Vamos lá. Algumas perguntas que estão fazendo, a gente já falou no começo da live, e aí eu não vou voltar nelas, mas tem uma pergunta do Cristiano Melo aqui, é interessante, ó. O problema do banco de horas é o seguinte, primeiro falando que os funcionários nunca podem, etc. Eu lembro a você, Cristiano, que em primeiro lugar, você vai fazer um acordo, vai escrever as regras do banco de horas. Quanto tempo antes você vai avisar que o empregado é obrigado a fazer e etc. Se for dentro do que é compatível para ele, não vai ter conversa, ele pode até ser advertido, tá certo? Mas você tem que fazer um bom contrato de banco de horas com essa previsão. Agora, ele está falando aqui, aquele funcionário de 44 horas que reduziu para 13. Ele está perguntando, cada funcionário fará 13 horas por semana? É isso? E ele me lembrou de uma coisa que a gente não falou interessante. Cristiano e os outros que estão assistindo. Pode ser 13 horas por semana, mas eu também não preciso fazer isso, porque eu tenho agora a autorização de compensação individual do mês, de 220 horas no mês. Se eu quiser reunir e um trabalhador trabalhar uma semana inteira normal, que seria 44 horas,
tá certo? E as outras semanas dentro do mês ele não trabalhar, isso também vale para banco de horas. E também tem eficácia. É algo que a gente se esquece às vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um trabalhador que ele vai trabalhar 13 horas. Então, em 3 semanas, ele vai trabalhar 39 horas. Não trabalha uma semana, não trabalha na semana 2, na semana 3 ele trabalha as 39. E é a mesma coisa dele ter trabalhado 13 horas por semana. Foi bacana a pergunta do Cristiano que me lembrou de falar isso, tá certo? Avante, Aline. Vamos lá. Sobre as férias, ainda para a gente encerrar esse assunto da 927, como ela ainda está em vigência, por pouco tempo, mas ainda está, o empregador lá atrás, lá no fim de março, usou as férias, antecipou férias. Aí ele aplicou suspensão, redução, enfim, naquela linha de raciocínio, e agora ele não quer aplicar banco de horas, ele quer aplicar férias de novo. Ele poderia usar de novo a MP 927 com o mesmo critério de pagamento, deixando 1/3 novamente para o segundo, para o dia 20 de dezembro? Fazer 2 vezes férias antecipadas em momentos distintos? Vamos ficar na mesma página quanto a isso, né? Primeiro, outro dia me perguntaram assim, eu posso antecipar 3 férias? Aí eu perguntei, como assim? Mas é porque estava previsto que o trabalhador iria tirar uma férias de 14 dias, depois uma de 6, depois uma de 10, e aí antecipou a de 14, antecipou a de 6, antecipou a de 10 e considerou que estava antecipando 3 férias. Só para a gente estar na mesma página. Gente, férias tem 30 dias. Então, quando você antecipa, mesmo picotada as férias, na verdade você está antecipando uma férias, que é daquele período aquisitivo específico, né? E aí, o que é consenso? O que é consenso? Eu posso conceder com 48 horas aquelas férias que o empregado já tem direito, já passou pelo período aquisitivo e já está no período concessivo. Eu só estou antecipando o aviso, sem problema. Na sequência, eu posso dar mais 30 dias de férias para o empregado, aí eu alcanço 60. Esse segundo 30 dias seria a possibilidade de eu estar antecipando do próximo período concessivo. Isso também não tem dúvida, tá certo? Aí a sua pergunta, eu posso antecipar um segundo período concessivo de férias? Aline, a redação da MP 927 não deixa claro, ela não fala nada a respeito, tá certo? E aí eu vou até ler aqui, ó. As férias, artigo 6º, parágrafo único. Inciso 2. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Primeira interpretação. Como a MP não restringe, não é clara, você poderia sim antecipar um segundo período concessivo para frente. Quanto a isso, nós teríamos vários debates e discussões a respeito da preservação da saúde do trabalhador. O trabalhador ficaria muito tempo sem gozo de férias e etc. Mas deixando isso de lado, existe uma outra corrente de interpretação um pouco mais literal que diz o seguinte, vou repetir a redação. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Essa segunda interpretação está dizendo que se o período não tiver transcorrido, ele tem que pelo menos ter iniciado. Então, eu só poderia antecipar férias se o período aquisitivo tiver pelo menos iniciado. Se eu não tenho nem iniciado um período aquisitivo, como é que eu vou antecipar as férias desse segundo? Em resumo, para traduzir para quem está ouvindo, eu só poderia antecipar, de fato, uma férias de um período aquisitivo não concluído, e não 2 na sequência. São essas 2 correntes. Eu confesso que as 2 correntes têm defesa muito razoáveis, mas por cautela eu orientaria as empresas a não antecipar mais do que um período concessivo. Acho que a gente entra numa zona de risco e até de estratégia econômica muito ruim, né? Imagina você ficar com um empregado por 2 anos na frente ainda. Na verdade, 3, se a gente for ser prático, sem poder gozar férias, o risco de dispensar sem justa causa e não poder descontar. A professora Val
minha queridíssima amiga, a gente fez mestrado em Direito do Trabalho juntos, está dizendo aqui que ela não entende assim. Provavelmente ela entende na primeira corrente, que, como eu disse, é plenamente defensável. A MP não restringiu. Se a MP não restringiu, eu posso antecipar 5 férias, né? Seria isso que defende quem tem essa corrente. E essa outra, pensando o lado concessivo. O que eu penso? Como eu disse, só um período concessivo antecipado. É isso que eu penso. Beleza, entendido. Passando então agora para a medida provisória 936, talvez a gente ainda linke alguma coisa da 927 aí. Antes da gente passar para a próxima, eu sei que o senhor disse que vai ter uma live com o Vinícius, né, doutor Vinícius, sobre isso, mas fala um pouquinho rapidinho para a gente, porque por mais que eu também concordo com a linha de pensamento que eu sei que o senhor tem, em relação à Covid ser doença do trabalho, né? Ser similarizada a acidentes de trabalho. Mas eu acho que é bom reforçar isso, porque eu ainda estou vendo muita gente afirmando categoricamente que o empregado pegou Covid, independente de investigação de nexo causal, seria doença do trabalho. Qual que é a sua percepção? O senhor mudou o conceito aí nos últimos dias também. Val, manda seu artigo para mim depois que eu quero ler, tá bom? Estão perguntando das lives, deixa eu falar então. As lives, se você me permitir. Hoje às 17 horas, eu tenho uma live com o Matheus Cunha para falar sobre compliance, tá certo? Bacana. Sobre implantação de programa de compliance, etc. Assim que a gente terminar, eu vou postar essa live. Amanhã, 17 horas, eu tenho uma live com a Márcia, juíza do trabalho de Recife, Márcia Wisdom. Vai ser uma live muito legal também, eu tenho certeza que Windsor, vai ser muito legal, a gente vai falar um pouco sobre ela. Quinta-feira, 14 horas, vai ter não é live no Instagram, mas vai ter um webinar incrível. Eu, a professora Vólio, o professor Dalegrave e o professor Yuri Pinheiro, nós vamos debater as alterações da 936 que foram aprovadas lá no Congresso. Não está em eficácia, mas é bom já ir estudando para se preparar. E às 17 horas eu vou fazer uma live com o professor Molina, André Molina, um professor magnífico sobre precedentes judiciais. E na sexta-feira, 16h30, é minha live com o Vinícius, em que a gente vai discutir a responsabilidade civil do empregador. Mas respondendo sua pergunta. Veja, a Covid-19 não é doença do trabalho. Para ela ser doença do trabalho, tem que ser demonstrada que a exposição decorreu do trabalho. Tá certo? Então isso é muito importante. A história de vinculação automática, sem chance. A gente pode pensar em nexo técnico epidemiológico, em nexo causal, em nexo presumido, tá certo? De que aqueles trabalhadores que trabalham eventualmente na área da saúde, ligada lá ao atendimento da Covid, aí sim você poderia pensar num nexo presumido para essa doença ocupacional, tá certo? Então a minha posição é não é nexo. Mas, como a gente só tem mais 17 minutos e muita coisa para falar, sim. Convido quem tiver interessado nesse assunto específico, sexta-feira, 16h30 no meu Instagram, com o Vinícius. Eu sei que o Vinícius ele pensa diferente de mim quanto à responsabilidade civil do empregador, então vai ser um debate muito legal sobre isso, tá ok? Então, sigamos. Eu também sou uma compartilhadora das suas lives. Acho que todos os meus clientes te seguem por aí. Doutor Rafael, vamos lá. Eu tenho uma pergunta assim. Ao interromper a redução da medida provisória 936 e colocar o trabalhador de férias em seguida, durante o período de gozo de férias, está computando a contagem dessa estabilidade que ele adquiriu pela medida provisória 936? Entendo que sim, porque... Como é que é? Repete a pergunta, por favor. O empregado retornou de uma redução... Não é retornou, né? Ele voltou a trabalhar normalmente, a sua jornada integral após uma redução de jornada. E em seguida, ele iniciou um gozo de férias. Esse período do gozo de férias está contando para
esse período estabilitário que ele adquiriu na medida provisória com a redução de jornada? Enquanto ele estiver de férias, já está contando? Veio a pergunta fácil, né? Eu pensei que ia vir a pergunta difícil. Como é que paga o salário das férias dele? É até um tema que eu discuti isso muito com o professor Yuri, mas você está presumindo que já acabou a redução, né? Já acabou a redução. Mas existe a pergunta do pagamento das férias. De certo modo, eu meio que similarizo a explicação, talvez, da... Não, a pergunta é bacana. Olha que pergunta interessante. Eu reduzo por 90 dias o salário e a remuneração do empregado. E no meio desses 90 dias eu concedo férias para ele. Primeira pergunta, posso conceder férias durante a redução? Segunda pergunta, a remuneração seria integral ou seria reduzida a remuneração das férias? Gente, uma pergunta incrível, não tem resposta. Eu fiquei, acho que, uns 40 minutos conversando com o professor Yuri Pinheiro no telefone sobre isso, e o Yuri Pinheiro fez até um post muito legal. Depois, se eu tiver tempo, eu faço um também sobre isso. Eu não vejo problema nenhum em conceder as férias nesse período, mas o pagamento, eu vou me filiar àquela mesma corrente que eu falei, o pagamento teria que ser integral nesse caso aí. Não sei como é que seria compatibilizado, não é inteligente. Mas, enfim, terminou esse período de redução e o empregado ele vai gozar férias. Esse período de férias conta no período de garantia de emprego? Claro que sim. Não tem impedimento legal absolutamente nenhum em ser gozadas férias durante o período de garantia de emprego, inclusive de estabilidade. O que não pode, é bom lembrar, e o pessoal do RH, os empresários, é você dar aviso prévio e considerar o tempo de aviso prévio como tempo de estabilidade ou de garantia de emprego. Isso a jurisprudência já é pacífica em dizer que o aviso prévio só pode ser concedido depois que terminar a garantia de emprego, tá? Beleza. Mas durante esse período de férias também está contando o período estabilitário. Suponhamos que ele tirou 60 dias ele teve a jornada reduzida por 60 dias e retornou à atividade normal, 30 dias de férias. Esses 30 dias de férias já está contando aí parte dessa garantia de emprego que ele adquiriu. Ótimo, até porque em férias é contrato de trabalho normalmente, né? Pessoal, estamos caminhando para os últimos 10 minutos. Doutor Rafael, uma dúvida, assim, que também deu uma aflorada nos últimos dias. Grupo de risco. Obrigatoriamente ele precisa ser afastado? Ou prioritariamente as medidas precisam ser aplicadas a eles? Eu entendo que não, como a professora Val. É tão difícil a sua pergunta, deixa eu contextualizar ela. Tá bom. Primeiro, não é obrigatório afastar. Inclusive, em se tratando de estabelecimento de saúde, me parece que é até previsto que você possa convocar, tá certo? Sim. Mas veja, é recomendado. É recomendado. Tá. Inclusive, existe recomendação do Ministério Público do Trabalho e existe recomendação aqui em Goiás da Superintendência Regional do Trabalho também. E a gente ainda tem... Só que a gente tem um conflito muito complicado aqui no estado de Goiás. O estado de Goiás desenvolveu, olha só, tem um decreto, publicou um decreto dizendo que se suspender o contrato de trabalho de idoso, por exemplo, que seria um dos exemplos de grupo de risco, ela perde o benefício fiscal. Se rescindir ou suspender o contrato de trabalho. Primeiro que esse decreto para mim é absolutamente ilegal, desarrazoado, sob todas as análises que se puder fazer, ele é ilegal, então isso aí a gente tem que deixar de lado. Então vou esquecer esse decreto, mas estou fazendo a ressalva. Se a empresa que vocês assessoram, se a empresa que vocês trabalham tem benefício fiscal, não leve em consideração a decisão sem pensar no decreto. Recomendo até pensar numa eventual judicialização junto aos advogados de vocês relacionados ao decreto e ao benefício fiscal. Mas voltando, né? Então, o grupo de risco tem que ser afastado? Não, o grupo de risco não tem que ser afastado obrigatoriamente. Ele tem que ser afastado prioritariamente e é recomendado. E aí eu lembro que a questão da responsabilidade civil, quando você escolhe permanecer com o seu grupo de risco trabalhando, ela adquire um contorno de complexidade.
Porque aí sim você começa a assumir um risco naquela relação. E se aquela pessoa do grupo de risco contrair a Covid, aí você pode ter uma consequência de responsabilização civil maior do que uma pessoa que não é grupo de risco. Principalmente se aquela pessoa contrair e eventualmente tiver um agravamento dessa doença, esse tipo de coisa. Eu acho esse questionamento, essa ponderação da Glória pertinente em relação aos aprendizes. Foi outra coisa que gerou muita confusão nos DPs. Inclusive, houve fiscalizações durante esse período de aprendizagem aqui em Goiás, né? Só que, pelo menos as que eu participei, a fiscal pediu para apresentar quais foram as medidas adotadas. Ela não obrigou o afastamento. Então, se fosse possível teletrabalho, por exemplo, poderia aplicar, né? Então, eu não entendi que ela estava exigindo o afastamento, ao menos aqui em Goiás, integral desses menores, até porque nem grupo de risco eles são. Claro, pensando na proteção que eles têm, uma proteção legal diferenciada, né? Na live que eu fiz ontem com a professora Elisa, que é juíza do trabalho, eu com data máxima vênia aí, com todo respeito ao Ministério Público do Trabalho, respeito que eu sempre tenho, acho que essa recomendação de afastar os aprendizes, e na recomendação eles ainda falam em afastar aprendizes e estagiários, ela não é razoável, tá certo? Então veja, primeiro, menor aprendiz não existe. Nós temos aprendizes que são menores e aprendizes que são maiores. Aprendizes com 14 a 17 anos e aprendizes de 18 a 24. Até tem fundamento a recomendação do Ministério Público do Trabalho quanto aos menores, porque a CLT prevê que os menores não podem trabalhar em situação que exponha ele a risco à sua saúde física ou mental. E dá para interpretar que o trabalho durante a Covid seria essa exposição. Então tem fundamento. Agora, quanto aos aprendizes e estagiários maiores, data máxima vênia, eu não vejo fundamento algum para esse afastamento, tá certo? Aliás, é o que eu disse ontem, e repito aqui para vocês. Essas pessoas são, aliás, o cúmulo do não grupo de risco, se elas forem saudáveis. Não é verdade? Perfeito, verdade. Já falei isso para alguns, inclusive. Ela é o oposto do grupo de risco. Então, assim, data máxima eles que tinham que estar cobrindo os grupos de risco, na verdade. Eles tinham que estar cobrindo quem é grupo de risco. Então, data máxima vênia, eu não acho razoável. Agora, todas as vezes que eu falo isso, eu faço um alerta, Aline. Todas as vezes que eu falo isso, eu faço um alerta. Antes de descumprir uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, se for o caso de descumprir, a empresa tem que pensar bem se ela está pronta para descumprir. Porque o Ministério Público do Trabalho e o Superintendente Nacional do Trabalho, eles têm o dever e vão, e espero que façam isso mesmo, fiscalizar se a empresa está tomando as medidas de saúde e segurança do trabalhador, distanciamento, máscaras adequadas, número de máscaras. Eu fiz uma live com o Dr. Biossegurança, está até gravado no meu IGTV, sobre a questão das máscaras. Tem empresa que deu 1, 2 máscaras para o empregado, para usar uma num dia, lavar e usar uma no outro. Gente, a recomendação da nota técnica é de máscaras a cada 3 horas. O Dr. Biossegurança ainda fala de 2. Numa máscara de cada 3 horas, considerando ainda trajeto de ir e voltar para casa, nós estamos falando de 4 máscaras por dia para o trabalhador. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Não dá para simplesmente falar, vou afastar o aprendiz. E as outras medidas? Olha, você está tomando medida de isolamento adequado, higienização, desinfecção, álcool em gel, máscaras suficientes, tudo está sendo bem preparado na sua empresa, aí você pode pensar em não afastar grupo de risco, aí você pode pensar em trabalhar aprendiz menor. Fora isso, se você não cumprir, gente, nem os atletas, nem os perfis de atletas, já que essa expressão foi cunhada e ficou aí, nem quem tem perfil de atleta deveria trabalhar se a empresa, se o empregador não estiver tomando efetivas medidas de segurança do trabalhador. Bacana, a gente está nos últimos 5 minutos, eu ainda tenho mais uma pergunta. Mas antes, se não der tempo, agradeço novamente. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito honrada de ter a participação do senhor aqui.
E a pergunta é sobre empregada gestante. Eu vi algumas perguntas sobre empregada gestante, até uma pessoa perguntou, nossa, ela tem um bocado de gestante, não sei se é 3 ou 4, e aí ela precisa, essas pessoas já teve contrato suspenso, eu não me lembro da pergunta, mas enfim, ela, em regra, assim, também houve uma controvérsia se são um grupo de risco, né, as gestantes, mas o que ela faria se ela retornaria, mas a pergunta principal, se ela retornaria essas grávidas ao trabalho, mas a pergunta principal é sobre acumular, talvez não só para grávidas, mas para qualquer outro empregado que tenha algum tipo de estabilidade, que tem estabilidades por convenções também, né, coletivas. Então, esse empregado está no curso já de um cumprimento de uma determinada estabilidade. E aí o empregador suspende o contrato dele. E ele adquire uma outra estabilidade. Como que fica essa contagem? Acumula, não acumula, enfim. Vamos com calma. Tá. A MP 936 não traz estabilidade nenhuma para ninguém. Certo. A MP 936 traz garantia de emprego. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A estabilidade, o trabalhador tem direito a ser reintegrado ao trabalho. Tá certo? Se você dispensar um trabalhador estável, ele pode ser reintegrado. A garantia de emprego da MP 936, o empregador pode dispensar o empregado, mas pagar a multa que é prevista na 936. Existe uma diferença muito grande nisso. Mas eu entendi a sua pergunta. Independente de chamar garantia de emprego ou estabilidade, a questão é, flui junto o prazo ou eles se somam, né? Aline, a gente já tem resposta para isso na jurisprudência. Imagine uma trabalhadora que voltou do INSS depois de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Ela tem 12 meses de estabilidade. Só que ela voltou grávida. E aí ela deu à luz no 5º mês de estabilidade. E ela tem uma estabilidade de 5 meses após o parto. Então o seu raciocínio é, eu tenho que terminar os 12 meses de estabilidade da doença e somar os 5 meses da maternidade, ou eles correm em conjunto? Eles correm em conjunto. Você não soma períodos de estabilidade. A estabilidade tem uma data final. Se ela teve 2 estabilidades durante aquele período, paciência. Mas elas somam até a data final. Não há, no meu entendimento, um somatório das estabilidades aí. Perfeito. Bom, queria que o senhor deixasse aí dicas finais aí para essa galera que ainda está um pouco sem saber como agir em algumas situações. O senhor já deu algumas dicas lá no início, né? Sobre como aplicar algumas dessas medidas. Mas, enfim, dentro da vivência do senhor aí, dentro do que o senhor já tem percebido nas empresas, o que as empresas têm feito, se o senhor tem ainda alguma consideração a fazer para acalmar os corações nesse momento. Bem, acalmar coração nesse momento é difícil. Jairo, obrigado pelo carinho de estar acompanhando, pelos elogios. Obrigado a todo mundo aí. É uma honra, primeiro, poder compartilhar com vocês. E eu quero dizer uma coisa, Aline. Eu realmente sinto que a gente tem que ajudar as pessoas de alguma forma nesse tempo de pandemia. E essas lives e esses posts elucidativos foi a forma que eu encontrei de compartilhar o que eu tenho, né? O que eu faço melhor é isso. Por isso que eu tenho compartilhado tanto, né? E dizer para as pessoas no sentido de esperança, acompanhar politicamente. Nós temos ainda nós precisamos de novas medidas provisórias, tá certo? Para viabilizar economicamente as empresas, nós precisamos de medidas provisórias para viabilizar a situação dos empregados, tá certo? Aos colegas advogados continuarem estudando sempre, aos empresários, aos empregados,